do livro Cartas do Coração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, livro Autores Diversos. Zamenhof, grande irmão, missionário e mensageiro, não acendeste em vão, na noite escura, a estrela da esperança terna e pura que brilha agora para o mundo inteiro. Não sofreste debalde o cativeiro, na carne que é flagelo e desventura, tua mensagem lúcida fulgura sobre o amor do divino pegureiro. Em teu apostolado augusto e santo, desfraldaste a bandeira do Esperanto, unindo os povos na fraternidade. Gênio celeste, entre os celestes gênios, brilharás na memória dos milênios, vanguardeiro da nova humanidade. Cruz e Souza. Muito bem, então nós vamos elevar o nosso pensamento até o plano espiritual neste momento. Agradecer não somente a oportunidade deste dia que se fez na nossa vida mais uma vez, mas agradecer a oportunidade da saúde, a oportunidade de termos um teto e um leito para nos acolher. Que a sua paz nesse momento, Senhor, que aqui se faz, possa também se fazer presente nos locais onde as pessoas ainda não têm um teto para lhes cobrir, não têm um leito para descansar, onde a dor, Senhor, ainda se torna um elemento divisor de águas. Que a sua paz, Senhor, que reina neste ambiente, possa ser levada aos hospitais, onde se encontram, Senhor, pessoas passando por dificuldades. Assim como também te pedimos, Senhor, que essa mensagem chegue também aos lares em desunião, chegue também, Senhor, aquelas pessoas que coordenam os municípios, estados, o nosso país, o mundo, para que eles entendam que a esperança é algo primordial para quem tem fé. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E assim nós damos por iniciada essa reunião pública na União Municipal Espírita de Petrópolis. Que assim seja. Muito bem. Eu queria convidar a essa mesa o nosso querido Walter Fontes, que é um esperantista de Niterói. Ele é um dos diretores da Associação Esperantista do Rio de Janeiro, é também vinculado ao Esperanto Grupo de Niterói, e uma das façanhas do movimento esperantista foi ele o responsável por iluminar o Cristo Redentor no dia 15 de dezembro último, em homenagem ao aniversário de Zamenhof. Então seja bem-vindo, meu querido irmão, muito obrigado por todo o apoio. Eu também chamo a esta mesa o nosso saudoso professor César Reis, que irá fazer parte do trabalho desta tarde. O professor César Reis dispensa apresentações diante do seu legado dentro da doutrina espírita e também em muitas instituições que ele já trabalhou, apoiando crianças e trabalhando na educação. Seja muito bem-vindo, professor César Reis. Walter, a palavra está com você. Podemos? Obrigado. Salutam. E cara e amigos. Saludo. Olá, meus amigos. Caique Frato e meus irmãos. Bom, é uma maravilha, uma alegria muito grande voltar principalmente aqui nessa casa, onde eu já estive várias vezes, quando mais jovem, né? Na época de Humberto, Portugal. O trabalho que tinha aqui na mocidade, o encontro que nós tivemos aqui do pessoal de Nilópolis, de onde eu comecei e nasci para a doutrina espírita. Então,
falar sobre esses dois assuntos, né, doutrina espírita e Esperanto, é uma alegria muito grande, né? Claro que a ansiedade é enorme, a gente gostaria de estar falando aqui em Esperanto, né? Falar em Esperanto para todos, que é o nosso sonho, é o sonho que a gente fica sem ansiedade, né? Podia ser ontem, claro, tudo tem seu tempo, né? Assim como quando eu cheguei da minha casa, de forma vertical assim, eu consigo ver o Cristo. Então vi o Cristo colorido lá, azul, há vários anos. Eu moro pertinho da casa do professor aqui, César Reis. Nós somos vizinhos, lá em Niterói. E eu vi o Cristo, eu falava, gente, por que o Cristo não pode estar verdinho, né, no dia do Esperanto, dia 15 de dezembro? Que por acaso, entre aspas, é o dia do nascimento do meu filho também, aniversário do meu filho. Nasceu no mesmo dia do Zamenhof. Aí eu pensei, por que não, né? Estar verde. Aí comecei a mobilizar todo o mundo sonhando com isso. Achei que era uma coisa possível. Só que nós fizemos, mas parece que era impossível isso. Porque eu fui falar com uma igreja lá, diocese e tal, aí falaram de um valor que para mim, na minha situação nossa do espiritismo, é astronômico o valor. Aí eu falei, sem chance. Aí consegui, através de uma pessoa querida, falar através do Dom Orani, que pediu para eu falar com o Padre Omar. Eu cheguei lá para o Padre Omar, eu estou falando isso, não estava nem aqui no meu roteiro, mas é porque ele falou de iluminar o Cristo, né, para vocês verem mais ou menos o que acontece. Eu fui lá na lagoa, lá onde o Padre Omar reza a missa aos domingos, fiquei do lado dele, ele disse, quer falar o quê? Eu falei, eu queria falar com o senhor sobre o quê? Sobre Esperanto. Mas ninguém me avisou nada, eu falei, eu estou te avisando agora, sobre Esperanto, quero falar. E eu vou dizer, a causa é mais sua do que minha. Eu tenho um sonho, que é iluminar o Cristo de verde. Só que eu procurei saber lá, né, tinha um valor assim, ele bateu no meu ombro e falou assim, você vai realizar o seu sonho, meu filho. Eu vou fazer por conta da diocese lá, essa iluminação. Aí foi onde eu corri atrás de outras coisas, aí o Márcio mais ou menos sabe a odisseia. Bom, aqui a ideia é... Acho que por aqui não dá. Tá. Então, a ideia é o seguinte, por que, né, aprender o Esperanto? Por que aprender o Esperanto? Tem muita gente que pergunta isso, às vezes até no nosso movimento espírita mesmo, ainda tem muita gente com essa dúvida. E eu tenho encontrado várias pessoas, agora mesmo tinha um problema lá onde eu frequento, sobre onde que está o tempo. Eu tenho que dar um pouco de tempo para dividir com o professor César Reis, lá na frente. Eu tenho que dar um tempo para ele, senão eu fico falando até amanhã, sem parar. Aí, por que o Esperanto? Porque aí eu tenho algumas razões pessoais, íntimas, e tenho também trazido da nossa doutrina. Uma delas é a seguinte, eu costumo fazer isso no final das minhas falas, assim, quando falo em alguns lugares, eu costumo fazer isso no final. Vou fazer agora, para justificar essa pergunta de por que aprender Esperanto. Então, tem uma mensagem psicografada por Chico Xavier. Então, eu acho que muito importante. Nós que conhecemos e gostamos do Chico, sabemos e confiamos numa mensagem que veio do Chico, através dele, de nada mais, nada menos do que Castro Alves. E ele diz o seguinte, Castro Alves, através de Chico: esperando o mensageiro de encantados tempos novos, erguerá nações e povos do campo de lodo e pó. Da harmonia timoneiro dos portos da paz de serra, libertará toda a terra na glória de um mundo só. Vemo-lo já no futuro, fulgente, impávido e forte, vencendo a miséria e a morte, luz fraterna em cenas mil. Chave de amor santo e puro, abrirá os caminhos grandes, do altivo Himalaia aos Andes da Cochinchina Brasil. E nessa eminência sublime do mundo regenerado, não haverá Jó virado cujos carros fugirão, e nem Babilônias do crime, bebendo em festins sangrentos, e nem purpúreos paramentos de senhores da ilusão. Seus ilusidos estandartes brilharão no mundo inteiro, abolindo o cativeiro a que a maldade conduz. Convertendo os Bonapartes em benfeitores amados, de canhões forjando arados, de balas penas de luz. Hífen de sol religando os templos da humanidade, da grande fraternidade, fazendo virtude e lei. Orgulho triste nefando, e torvas guerras produzes, espadas, fuzis, obuses, mentiras, trevas, tremei. Na terra ainda há sombra em glória,
da noite do mundo velho. Embora seja o Evangelho, o amor que do alto reluz, no limiar da vitória, das verdades do infinito, esperando ser bendito ao doce olhar de Jesus. Essa é uma mensagem que eu acho que é mais que suficiente, me bastaria, né, para mim. Ser, como esperantista, já é isso que o Chico psicografou, bom, já seria o suficiente. Mas eu vou dizer mais coisa aqui ainda, vamos lá. Aqui, um espírita completo. Eu não sei quem foi que inventou isso, mas eu achei muito legal, né? Então, um espírita completo, se você pretende ser, é de Allan Kardec e Zamenhof. Você é espírita de A a Z, é espírita completo. É só uma brincadeira, gente, por favor. E outra, né, mensagem do próprio Kardec, Espíritas amados, é claro que é do Espírito Kardec, não é do Espírito Verdade. Espíritas amados, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, esperando, tem tudo a ver com esses instruí-vos, né, que eu coloquei, inclusive, na minha monografia, eu fiz a defesa de que o esperando para que as pessoas pudessem corresponder, todas as pessoas sem limite, por causa do acesso, por causa da questão financeira, por causa de várias questões, aprendi eu esperando, eu como jovem, nascido num lugar bem longe assim, do centro do Rio, que não tinha nem luz na época, e me correspondia com o mundo. Então, eu trouxe isso e mais algumas questões de acidente, tudo eu coloquei. Então, o esperando ele faz com que a gente possa ter esse relacionamento, fazer amizade, se corresponder com o mundo inteiro. Aqui, a língua auxiliar, esse aqui é a mensagem recebida está no Reformador, né? Foi também trazida para Ismael Gomes Braga, a mensagem para Ismael Gomes Braga, falando o seguinte: a língua auxiliar é um dos mais fortes brados de fraternidade que ainda se ouve nesse planeta empobrecido de valores espirituais, nesse instante de isolacionismo, de autarquia, de egoísmo e de nacionalismo adulterado. Então foi a mensagem que o Emmanuel psicografou para Ismael Gomes Braga, chamando a atenção, uma mensagem muito linda, estamos esperando, em vários trechos, mas esse é um que eu captei falando da importância do Esperanto. Aqui eu fiz uma listinha das vantagens, né, que temos aqui do Esperanto para o uso. Aumenta a facilidade do Esperanto. É óbvio que fácil e difícil é relativo, né? Mas temos para umas pessoas o que é fácil e difícil é relativo. Agora, considerando com outras línguas, o Esperanto ele é extremamente fácil, com testes já, inclusive, para se aprender, para tudo. Eu tenho uma tese que todas as pessoas do mundo, quando a gente conhece o Esperanto, a gente vê isso. Você não passa nada para alguém que ele não saiba já. O Esperanto, ele não, é uma coisa que nós temos informações, que ele foi formado no plano espiritual, foram estudados no aparelho fonador das pessoas, que ele foi trabalhado durante 50 anos para ser trazido. Então, foi estudado isso, e a gente reconhece isso. Eu descobri essa ideia, todos nós já sabemos do Esperanto, porque o Zamenhof ele não criou nada. Ele pegou o que tinha nas línguas, né, o que tem para a humanidade, e organizou isso. Eu tenho um amigo lá de Niterói que ele dizia o seguinte: o Zamenhof ele foi o codificador do Esperanto, né? Assim como o nosso codificador, ele codificou essa língua, porque ele pegou as coisas que já existiam ali. Então, quando qualquer pessoa do mundo, eu tenho conhecimento com várias pessoas de várias partes do mundo, e fala assim, não, ele acha essa facilidade ali, por quê? Ele pegou as coisas que eram fáceis, você conhece num outro idioma, que não é o português. Português é uma das línguas mais difíceis do mundo, e no caso, verbo, por exemplo, né? Verbo, aquela dificuldade que é os nossos verbos em português. E então, o Zamenhof, a gente vê o verbo, por exemplo, no inglês, né? Tem os verbos regulares. Aí a gente fica imaginando, então o Zamenhof criou um idioma que todos os verbos são regulares. Então a gente vê lá nos verbos do inglês, né? Aqueles que são irregulares, e fala, caramba, né? I like, like. É assim que eu esperando. Então você tem só os pronomes, você não estuda os verbos. Eu ensino o verbo, eu costumo dizer para as pessoas, em menos de 5 minutos. Você aprende verbo em Esperanto, conjugar os verbos. AS, AS, OS, OS, o e pronto, acabou. É só isso.
verbo esperanto. Então você já tem, porque ele pegou as palavras mais comuns do mundo e o latim que predomina. Se você já tem o radical e você já tem a terminação, você conjuga qualquer verbo. O verbo trabalhar, por exemplo, trabalho esperanto é laboro. Então você bota o i, verbo no infinitivo, labore. Colocou o AS, verbo no presente. Então me labora, te labora, me labora, te labora. Acabou. Você conjuga todos e aí aprende verbo em 5 minutos, com toda a verdade. E aumento da cultura, correspondências, saúde mental, já foi feito estudo, claro, a gente sabe que estudar uma língua, né, um idioma, estudar música e tal, favorece as conexões do cérebro, facilita e melhora a saúde também mental, e já foi comprovado que o Esperanto é mais ainda, por causa da lógica dele, né, por causa das suas conexões. A fraternidade, nem se fala, como eu disse, né, eu conheci pessoas em várias partes do mundo, e fiz amizade, já recebi na minha casa, não pude ainda ir visitar outros países, mas eu já recebi na minha casa pessoas que não falavam nada de português e eu não falava nada de polonês, né? Mas a gente conversou e se correspondeu e falou e passou pelo Rio. Então isso é amizade também, né? Fraternidade, intercâmbio, você pode se hospedar, você pode ir na casa de esperantistas em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil nós temos um passaporteiro, que é um livro de passaportes. O passaporteiro é um livro onde você se coloca o seu nome ali, que você pode receber pessoas de outros países. Você pode fazer esse intercâmbio. Religião, né? Como eu falei para o padre Omar Raposo, eu falei para ele, é uma causa mais sua do que minha, porque o Papa, na época, pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo, o Papa Francisco falou dentro de um avião, foram fazer uma pegadinha com ele, um repórter, perguntar para ele, o Papa, a garota perguntou, eu achei lindíssima essa passagem, porque ele estava numa sinuca, foi rápido, e ele respondeu como naquela época de Jesus, né? Aquela pegadinha, ele não teria saída. Perguntaram dentro do avião para ele, um repórter perguntou, o Papa sonha italiano ou espanhol ou italiano? Aí ele falou, o Papa sonha em Esperanto. Isso foi rápido, assim. Isso para a gente é uma emoção fora de série, que ele foi neutro, universal. Ele disse, não sonho nada, eu sonho na língua universal. E eu falei para o Padre Omar, é uma causa mais sua do que minha. E aí nós fizemos junto aquele trabalho lá, e foi maravilhoso, e muito. Mas eu já tinha feito outras coisas antes, outras loucuras assim. Eu já fiz um avião circulando em todas as praias do Rio, com uma faixa gigante de 20 metros de comprimento e 2 metros de altura, passando pelas praias do Rio, esperando o dia. E eu também fiz uma outra loucura, que é colocar nos painéis da ponte de Niterói, aqueles painéis eletrônicos, quem conhece vê lá. Eu não passava e via, parabéns mamãe, parabéns papai. Eu falei, por que não esperando? Fui lá, 4 anos seguidos. Fui lá, vamos fazer assim, não fazia. Fui lá no outro ano, não, 4 anos. No 4º ano, foi em 2011, eles fizeram. E eu, como Moisés, não consegui ver. Passei para lá, passei para cá, liguei para lá, parei no meio da ponte. Cadê o negócio? Aí vi uma amiga lá, esperantista, por acaso, né? Entre aspas, uma amiga por acaso, Neide Barros Reiro, uma grande esperantista amiga nossa, passando, ela não sabia o que ia acontecer, ela viu de dentro do carro, tirou a foto, e essa foto ficou lindíssima. Parece hoje, né, uma coisa produzida, mas foi super natural. E a Neide tirou a foto lá da praia do... E tem mais outras loucuras também, se eu lembrar. E aqui nós temos alguns livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro da codificação, todos já estão esperando, mais alguns e vários livros já esperando, então você não tem por que não ler e não estudar o Esperanto, várias razões. Aqui também alguns livros que não são espíritas, aqui tem o Doutor Esperanto, Walter Francini, um grande amigo nosso, né? Ele já passou por plano espiritual, mas foi um grande esperantista, meu xará, e que escreveu esse livro, o Doutor Esperanto, que é um romance em português. Eu lá na livraria da antiga Federação Espírita do Estado do Rio, a FEERJ, né, que agora é Instituto Espírita Bezerra de Menezes, onde eu frequento, eu ficava na biblioteca, não, compra esse livro, era Esperanto, eu não vou conseguir ler. Gente, o Doutor Esperanto é um livro em português, um romance lindo, que conta a história da vida dos Amerros. Correndo muito, né? Preocupado com o professor César Reis ali. Bom, outra frase aqui da nossa doutrina, né? O Kardec, 10 homens sinceramente ligados por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Então nós sabemos, quem já teve a oportunidade de estar perto de alguém, né? O professor estava me contando hoje no carro,
uma situação de estar perto de alguém, de um monte de gente que fala outras línguas, e isso é uma barreira gigantesca da qual o Esperanto já transpôs. Você pode adquirir, e outros, gente como Gandhi e papas da Igreja Católica, né? Todos já falaram sobre essas vantagens de se aprender o Esperanto, né? Bom, aqui, das recomendações e observações gerais do livro de orientação ao Centro Espírita, né? Temos aqui essa passagem que eu extraí, né? A atividades públicas de estudo doutrinário diz que estimular e dentro das probabilidades de favorecer o estudo do Esperanto, esse é do livro, né? Aquele compêndio, orientação ao Centro Espírita, tem lá, né? Do Esperanto pelo seu elevado princípio humanitário e sentimento de fraternidade universal, que desenvolve e por mostrar-se como elemento auxiliar na difusão da doutrina espírita. Então, isso é uma das coisas. Agora, vamos aqui, vou dar uma voltinha, como eu comentei, né? Eu nasci à margem desse rio, chamado Rio Guandu, lá em Japeri. Hoje, Japeri, na época era Ligeiro Pedreira, pertencia a Nova Iguaçu, ou Machambomba, não sei. Eu nasci aqui perto e não tinha, eu fui viver praticamente aos 7 anos, porque até os 7 anos eu estudei no Colégio Leopoldo. E aí depois eu fui para cá, nas margens desse rio, não tinha nem luz. E eu me correspondia com o mundo, recebia revista da China, da Austrália, material, do mundo todo. E eu conheci o Esperanto aqui, nessa casa, que é o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, lá em Nova Iguaçu. Fui estudar lá e comecei a minha vida no Esperanto, estudando ali. Conheci o Esperanto a bordo do porta-aviões Minas Gerais, que eu acabei querendo pintá-lo, porque ele já tinha sido vendido e tudo. Eu falei, vou eternizar a imagem dele aqui, que eu servi nesse navio 3 anos, e ali dentro, fazendo palavra cruzada, foi que eu conheci o Esperanto, dentro desse navio aí. Lá no Colégio Leopoldo, eu conheci a irmã do professor Leopoldo Machado. Infelizmente, não deu tempo de conhecer o professor Leopoldo Machado. Eu estava com 7 anos, eu era obrigado a ir para a escola com 7 anos na minha época, né? 60 anos atrás. Aí eu fui lá, há 60 anos, eu conheci a dona Leopoldina, a irmã dele. E botei aqui esse livro, gente, porque, sabe, esse livro é maravilhoso. Eu acho que o jovem hoje da mocidade, eu já fiz pergunta em congresso que a gente foi, ele não conhece a história do professor Leopoldo. Essa história desse cara é emocionante, maravilhosa. Eu só conheci um quadro grande que tinha lá no Colégio Leopoldo, onde eu estudei, meu primeiro colégio. Eu tive a honra de conhecer a história dele, conheci a irmãzinha dele, Dona Leopoldina. Tenho uma lembrança muito forte dela ainda lá, entrando no colégio. E depois a gente foi, eu fiquei lá, Colégio Leopoldo. Quem puder ler esse livro do professor Leopoldo Machado, que é lindíssimo, emocionante, e nos dá mais força para trabalhar, né? Que a gente, com os recursos que a gente tem hoje, fazer menos do que esses caras faziam naquela época, eu acho que para mim, é vergonhoso a gente não fazer parte daqui. Como eu falei aqui, o Minas Gerais, eu trabalhei nele, e conheci o Esperanto Sem Mestre, foi onde eu estudei o primeiro livrinho. Aqui, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Bom, essa parte aqui é de uma correspondência, não vou traduzir ali, não preciso. Eu tinha um amigo, quando eu comecei no Esperanto, e depois mais de 10 anos depois, eu não sabia quanto tempo, ele falou para mim assim, o Walter me correspondia com esse polonês. Eu não sabia nada de polonês. Né? Foi até na época que foi eleito João Paulo II, e era muito católico, eu me correspondia com ele morando lá nesse lugar, que eu não tinha nada, recurso nenhum, lá em Ligeiro Pedreira. E aí eu correspondia com ele. Aí um dia ele falou, Walter, eu vou ter que viajar, eu vou ter que me mudar, e eu vou estar ilegalmente na Alemanha. Não posso mais me corresponder com você, me esperando, porque eu não sei nada de polonês. Aliás, eu pedi para a filha dele depois me falar, né? Aí, passados muitos anos, começou o computador, né? Eu acho que nessa época eu comecei e não tinha computador, eu acho. Aí, eu peguei e fiquei pensando, eu queria encontrar de novo o Boguslav. Me inscrevi para a Associação Esperantista Alemã e eu fiquei 2 anos olhando para o computador e não estava com coragem de escrever. Aí mandei um e-mail, né? Assim, eu tinha um amigo que chamava Boguslav Bick, e tal, que morava na Polônia, foi trabalhar na Alemanha, não falei que ele tinha fugido, não. Né? Aí a moça falou assim, Frank, para você. No e-mail ela botou, Frank, para você. Ele estava lá trabalhando na Associação Esperantista Alemã, e ele me respondeu
com essa carta aí, que ele me mandou. Cara, Walter, que agrada surpreso, né? Que enorme, que imenso prazer. Aí ali ele conta que a filha dele estava vindo para o Brasil. Eu fiquei 2 anos para escrever para ele, para tentar descobrir ele na Alemanha. Já tinha passado 20 anos, eu pensei que tinha passado alguns dias só. Aí ele falou, a minha filha neta está indo para o Brasil daqui a uma semana, você pode recebê-la aí no Brasil? Ela vai passar primeiro no Rio, ela ia para o Mato Grosso do Sul. E aí eu fiquei sem saber, falando com meus amigos, e agora, o que eu faço? Bom, a Neta veio, a jovenzinha, estava com 20 anos, a filha dele, ele tinha 2 filhas, a Neta é a mais nova membro da família, Aneta, a N é membro e Eta que é diminutivo. Então, a Aneta, a mais nova membro da família. Aí ele teve outra filha, ele botou a Dona, ou seja, aquela que foi acrescentada, somada à anterior, né? E ela veio, e eu comecei a falar Esperanto com ela, e passeamos, e conhecemos o Rio de Janeiro e tal, e essa coisa da amizade. Ele falou, conhecer, manda a filha dele, ó, você recebe ela aí no Brasil? Aí eu fiz. Aqui tem o que eu já falei, da ponte de Niterói. Essa foto, isso não é montagem, não tem nada. Nem de dentro do carro ela tirou a foto. E ela nem sabia. Quando ela viu, ela ficou maluca. Tirou a foto e eu consegui, depois de 4 anos de tentativa, isso daí. Aqui lá na Legião da Boa Vontade, eu visitei as crianças lá e foi uma maravilha, que essas crianças também estudam Esperanto. Na Legião da Boa Vontade, essas crianças estudam Esperanto, eu visitei lá e foi muito legal. Aqui, a primeira feira do livro esperantista, eu tive a ideia de fazer uma feira do livro, eu falei, por que, né? Tem a feira do livro espírita, pode ter a feira do livro esperantista, eu pensei que ia ser, ninguém ia chegar lá, gente, um sucesso imenso, as pessoas entravam, todo mundo, meu avô, meu tio, meu tataravô estudaram Esperanto, não sei o quê, compravam livros, e foi uma maravilha, eu fiz alguns anos, depois ela não pôde mais ser feita aqui, e saiu, até nem a barraca do livro espírita está sendo mais realizada lá em Niterói, nessa luta aí. E também mandei fazer essa camiseta e corria, né, nas corridas de rua, São Silvestre, tantas outras, e o cara na rua lá de São Paulo, que homem horroroso, que horas tem? Eu passando, correndo, o relógio marcando o tempo, cronômetro, para responder a hora. Aqui foi aqui, ó, olha lá, na Paulista, dá para ver lá o Museu de Arte de São Paulo, né, MASP, e aquela bandeira que eu mandei fazer com 4 metros para correr com ela, só que eu não conseguia correr muito tempo não, por causa do vento. Ela ficou leve, o caniço que eu comprei era leve, a bandeira era leve, só que o vento, aí eu corri só 1 quilômetro e entreguei lá para minha família e foi, completei. Aí o avião que eu falei, né, que eu também fiz o avião passar pelas praias do Rio, e aqui tem uma peça, um poema do Silas Chaves, chamado 5 Náufragos. 5 Náufragos. Ele conta, nós fizemos essa peça no centro espírita que eu trabalhava, né, uma pequena, e ali eu era o russo, ali, ó, com aquele casaco preto, eu trabalhava como fosse o russo. Aí o Sila, ele, todo lugar que ele ia, as pessoas pediam para declamar esse poema que ele fez, chamado 5 Náufragos, né? E aí ele disse que os náufragos chegam numa ilha, já tem uma pessoa lá, né? Eles começam a pensar, e cada um de um país, né? Ele fala que um é inglês, outro é espanhol. Alguém aqui conhece esse poema, Os 5 Náufragos? Tirando o Márcio? Alguém conhece esse poema, Os 5 Náufragos? Conhece, professor? 5 Náufragos, de Silas Chaves. Então, eles chegam numa ilha, encontram lá um esperantista, que ele não sabe que é esperantista, e cada um ali falava uma língua. E eu, de tanto ouvir o disco, eu acabei repetindo igual um papagaio, né? Porque eu não falo russo, obviamente, e fiquei decorando esse poema, que ele fala mais ou menos assim. Ele diz o professor Sila de Magalhães Chaves. Ele diz assim: há perto do Polo Norte uma ilha verde, e assim consegue escapar da morte um náufrago, cuja sorte ela conduz por fim. Mas na praia surpreendente há 4 náufragos já, que se entreolham tristemente, pois entre essa pobre gente idioma comum não há. Parece ser o primeiro espanhol, o outro francês. Minha cola. É soviético o terceiro. Quanto ao 4º marinheiro, americano talvez. Uma catástrofe rara, longe ao norte, um mar cruel, seus 4 barcos levaram e junto a ele estragaram como barcos de papel. De amizade sentem sede, porém surgem confusões, porque os seus idiomas, vede, são como que uma parede que separa os corações.
Aí o russo fala, né? Sou seu amigo. O russo fala isso. Estou interrompendo aqui para explicar, né? Yadrug Vash, que em russo quer dizer sou seu amigo. Ou Yabasdrug, sou seu amigo. Mas alguém fala para você Yadrug Vash, você vai pensar o quê, né? Aí o francês, como Vash em francês é vague, o francês, c'est toi la vache? Qu'est-ce que veut dire cette plat? Se um continue, je me faz. Aí o russo de novo, nasce étera, de ala, nasce grabota de drus na druzia. Aí o outro, e a basta de tonteria, vamos juntos trabalhar. Aí o inglês, I don't understand with you. We need a boat, but I fear that you can't go very far. Aí, je crois que cette pagaille, ne le candide le pas, e eu vou s'entendre. Aí o russo, nisnaio, e a gente vai no panimaio, estou de ela, como é pesado. Hey gentlemen, if you please, you should speak with me. Monsieur, eu vou que já diz, parler français, pas de bêtise. Aí o russo, que parus que gavari. Já nenhum deles tolera o isolamento em que estão. Mas chegou outro, eu disseram. He speaks English. Considero um americano. Verão, de todos é igual engano. De que país é você? É de algum país hermano? Você habla castelhano? Sua resposta foi ne. Tito Jesus que naviera de Panemacho Miniá. Ne. A resposta eterna que é o próprio francês inferno. Vous parlez français, n'est-ce pas? Now I feel a little better. You speak English, I'm sure. A turma parece inquieta, mas vem a resposta completa, clara, esperanto nur. Me alando nestas grandas. Cai pro língua malpatim por popolo tiulanda. Esta língua esperanta, lá todo mundo é compreendido. Passa-se uma hora, um dia, e já se pode sentir que da língua da harmonia, quando o estudo principia, torna-se rosa o porvir. E mais um mês foi passando no seu trabalho tenaz, e a história termina quando 5 amigos vão singrando os mares verdes da paz. Bonnie, me trate como professor, tem uns laços ali, do 10 minutos. Bonnie, sempre me deu mais feliz por Dona, ela me grava pessoal. Bom, gente, estou falando com o Márcio, eu combinei com ele. Gente, eu fui convidado para fazer isso aqui no encerramento. Aí eu fiz, como sempre, naquela loucura, convido o César Reis para vir comigo. Professor, acabei de ler o livro dele, que maravilha, vamos comigo lá em Petrópolis, aí acabei, né? Ó, que maravilha, né? Claro que o brilho dele, ele apagou tudo. Cheguei aqui embaixo, você que trouxe o palestrante, eu falei, eu trouxe o palestrante, professor, pode vir, por favor. Então, gente, muito obrigado. Me dá um casinho. Oh, Redan Kinder. Meus amigos, meus irmãos, uma alegria enorme estar aqui participando desse encontro, né? Que é uma honra para a gente, uma honra muito grande. Na verdade, nós não temos muito tempo, nós estamos lançando esse livro, Fundamentos da Educação, uma visão espírita. Eu queria dizer que este livro é editado pela editora, uma editora espírita esperantista. Na verdade, existem no mundo milhões de esperantistas hoje. Muitos deles, até pela fraternidade, pela mensagem do Esperanto, né? Pelo romananismo, que é o humanitário, é a filosofia do Esperanto, é o humanitarismo, né? Que nos trata todos como iguais, como irmãos. Né? Então, existem milhões de esperantistas no mundo. É uma terra fértil para nós semearmos a nossa doutrina. Sabe? Então, essa editora, ela produz livros espíritas em português, como este, né? Para que a gente venda o livro e, com o recurso arrecadado, a gente produz livros espíritas em Esperanto e distribui tralamundo pelo mundo afora. Aí a gente no Japão, na China, na Índia, no Paquistão, no México, e vai para aí afora, recebendo os livros espíritas em Esperanto. Isso é o que a nossa editora faz. Então, quando vocês compram o livro desse, estão ajudando a difundir o espiritismo no mundo. Esse é o objetivo desse trabalho. Por isso nós estamos aqui. Como não temos muito tempo, nós vamos falar rapidamente do livro. E depois, se vocês acharem adequado, vocês adquirem e vamos mergulhar um pouco mais nele. O livro começa falando de uma mulher muito interessante, uma mulher muito simples, muito humilde, muito modesta, chamada Babelli. Ela era empregada na casa de Pestalozzi,
o pai de Pestalozzi,